Pois bem, gostaria que os irmãos abrissem com suas Bíblias, capítulo 1 de Filipenses. Nós estaremos lendo mais adiante esse texto, mas primeiro vamos começar com a introdução. Nosso tema é a igreja em Filipos. Depois nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, que é a parte introdutória da carta aos Filipenses. Pois bem, Filipos era uma cidade multiétnica. Filipos era uma cidade que recebia muitas pessoas de diferentes regiões do mundo: gregos, romanos, macedônios, por aí vai. Com isso, é uma cidade que também tinha muita influência grega e romana, que era o centro cultural da época. Filipos era uma cidade que se situava ali na Macedônia, 15 quilômetros próximo ao mar Egeu. Ou seja, era uma cidade que tinha um comércio muito forte, por se tratar de estar perto do mar e também por ali passar a via Egnátia, uma rota de comércio muito forte na época. E com isso a cidade prosperou. E o ponto-chave dessa cidade é que, além de tudo, ela era colônia romana. Uma cidade colônia romana, ela era tida como um status na época, né? Era tipo uma cidade italiana fora da Itália, por assim dizer. Aquela cidade era cheia, repleta de soldados romanos que fortaleceram o lugar. A cidade era toda murada, a cidade tinha arquitetura romana, teatro romano, tinha casas de banho romanas, tinha tudo. Então, era uma cidade fortalecida economicamente e militarmente. Ou seja, ela tinha uma estratégia boa de localização, ela era uma colônia romana, ela tinha influência romana e tinha recursos naturais também. Era uma cidade repleta por minerais, por ouro, então era uma cidade muito próspera. O apóstolo Paulo, ele viajou até a cidade de Filipos por volta do ano 49, 50 depois de Cristo. E lá ele conheceu a cidade, obviamente, e deparou com esta situação que eu relatei para vocês agora. Uma cidade romana, com uma cultura muito forte, uma cultura politeísta, ou seja, adoraram vários deuses, uma cidade repleta de comerciantes, né? Judeus, gregos, enfim, de todo tipo. E o apóstolo Paulo chega a essa cidade com o intuito de pregar o Evangelho. E esse relato a gente encontra no capítulo 16 de Atos. Garanto que todos vocês já leram o capítulo 16 de Atos, que é o chamado de Paulo para pregar na região da Macedônia. Nós só vamos pincelar aqui o capítulo 16. Esse chamado ocorre durante essa viagem, a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo teve uma visão de um homem macedônio clamando, né, pedindo para que ele fosse até lá e levasse o Evangelho. Eles estavam sedentos por Cristo, estavam sedentos por Deus, o Deus verdadeiro. Paulo chega a Filipos e ele começa a pregar o Evangelho. E uma das primeiras pessoas convertidas é uma mulher chamada Lídia, uma comerciante de púrpura. E naquele local ali, não só ela, mas também a família dela é evangelizada e é batizada e é salva. O apóstolo Paulo, inclusive, ele se abriga na casa daquela mulher. Ela oferece hospitalidade ao apóstolo Paulo. O terceiro ponto desse texto do capítulo 16 de Atos é a expulsão do demônio que estava em uma menina, uma escrava. Essa escrava, ela adivinhava coisas, né? E quem lucrava com isso eram os seus senhores. Ou seja, ela era escrava duas vezes. Escrava do diabo e escrava dos seus senhores. E o apóstolo Paulo, ele, por diversas vezes, foi
digamos assim, atormentado por aquele demônio, e ele, indignado com aquilo, repreende e expulsa aquele demônio, libertando a jovem daquele demônio. E com isso gera um outro ponto, que é a prisão dele. Através desse ato que o apóstolo Paulo faz, de expulsar este demônio, os donos dela ficaram indignados, obviamente, era a fonte de lucro deles, né? Ficaram indignados e arrastaram Paulo e Silas até perante o magistrado da época e ordenaram que eles fossem presos, porque eles estavam fazendo arruaça na cidade. O apóstolo Paulo é preso junto com Silas, vai para a prisão, e aí acontece um milagre, e um milagre maravilhoso, no qual eles estavam presos, com os pés no tronco. Depois de serem chicoteados, eles estavam louvando e orando a Deus. Isso é maravilhoso, porque muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e nós fazemos ao inverso disso. Reclamamos, maldizemos, mas eles não. Eles fizeram o contrário, eles louvaram e oraram a Deus. E essas orações, esses louvores chegaram ao coração do Pai. E neste momento, houve um milagre. O milagre foi um terremoto. E este terremoto, ele literalmente abriu as portas da cadeia, arrebentou as correntes. E nisso, acontece mais uma conversão. E é a conversão do carcereiro. O carcereiro, ao ver a prisão toda devastada, ele pensou assim: o que eu vou fazer agora? Minha vida foi por água abaixo agora. Eu vou morrer de um jeito ou de outro. E quando ele estava prestes a tirar a sua própria vida, o apóstolo Paulo, ele fala assim: não faça isso. E aquele homem que estava prestes a perder sua vida, ele ganha a vida, literalmente. Ele é evangelizado, ele é convertido, e não só ele, mas a sua família também. A partir disso, vem a saída de Paulo da cidade de Filipos. Eles são libertos da prisão. Paulo e seu companheiro Silas, eles saem de Filipos e continuam sua jornada por outras cidades. Paulo, então, ele estabeleceu uma comunidade forte ali em Filipenses. Nós não sabemos ao certo quanto tempo ele fica ali, mas foi algo muito importante para a cidade, algo que tirou todo mundo do seu conforto, porque quando o evangelho chega em algum lugar, ele se torna luz e as trevas começam a dissipar. Foi justamente isso que aconteceu ali. A chegada do apóstolo Paulo mostra que Filipos não foi mais a mesma. Diante desses fatos apresentados, agora chega a situação na qual Paulo está quando ele escreve essa carta, por volta do ano 62 depois de Cristo. Paulo, ele está preso em Roma e numa prisão domiciliar, junto com soldados, e ele resolve escrever essa carta. Passados 10 anos, desde a ida dele lá até a sua prisão em Roma. E ele estava ali, e ele dirige essa carta aos filipenses. E Paulo, ele escreve aos filipenses para agradecer a oferta que Epafrodito leva em nome da igreja, e também para falar com os irmãos a respeito de alguns problemas que estavam acontecendo ali na igreja, né? Nós vamos ver isso no decorrer do nosso texto. Um desses problemas era a falta de comunhão que estava havendo ali entre alguns irmãos e alguma ameaça doutrinária que estava acontecendo. Alguns judeus, aqueles mais severos mesmo, estavam querendo colocar algo a mais, ou seja, eles estavam insistindo que a lei de Moisés era uma condição para a salvação. Isso nós sabemos que não existe, não tem base nenhuma para isso. Após o apóstolo Paulo introduzir nesta carta, no versículo 1 e 2, se apresentando, ele agora agradece a Deus por tudo que se lembra do tempo que esteve nessa cidade,
e com aqueles irmãos queridos que ele fez por lá. E expressa sua certeza de que aquilo que aconteceu com eles era uma obra genuína do Espírito Santo. E ele intercede pelos irmãos diante de Deus. Vamos ler então, agora, Filipenses 1, do versículo 1 até o versículo 11. Vou ler na versão NVT. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou uma boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois tenho em meu coração, vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da minha saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para o louvor da glória de Deus. Amém. Amém. Com isso, nós temos o primeiro ponto aqui. A gratidão de Paulo pela generosidade da igreja em Filipos. E nós vemos isso no versículo 3 até o versículo 5. Paulo, no versículo 3, ele agradece a Deus pelas lembranças que ele tinha daquela cidade, daquelas pessoas, do tempo que passou lá. Veja, todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Certamente, Paulo tinha muitas coisas a ser lembrado, não é verdade? Nós já citamos aqui a conversão de Lídia, a libertação da escrava, a sua própria libertação e a conversão do carcereiro. Sem dúvida, eram muitas coisas que Paulo lembrava. Certamente também do surgimento daquela igreja, como foi que se originou aquela igreja ali em Filipos, como ela se espalhou, como ela se fortaleceu. Nós vemos que ele fala aqui aos bispos e diáconos, a igreja já estava estabelecida, já estava forte. E ela se organizou, mesmo numa época que havia muitas perseguições. E isso é destacado aqui na cidade de Filipos. Todas as vezes que eu penso em vocês, dou graças a meu Deus. Ao lembrar-se deles e agradecer por eles, Paulo ele também intercede pelos filipenses. Olha no versículo 4. Sempre que oro, peço por vocês com alegria. Ou seja, ele não só lembra, mas ele também faz questão de orar por eles. É algo muito interessante. Às vezes nós lembramos de muitas pessoas, mas não intercedemos, não oramos por elas, não pedimos por elas. Paulo ele orava muito. Primeiro que ele era judeu. E segundo que ele estava numa situação de prisão. O que ele haveria fazer lá numa prisão? Orar, louvar a Deus, lembrar, né, dos irmãos. Então, ele aqui no verso 4 ele faz a menção. Sempre que oro. E toda vez que ele orava, ele não somente ele agradecia a Deus pelas aquelas pessoas que ele tinha conhecido, mas pela obra de Deus na cidade de Filipos. No livro 16 de Atos, nós vemos que a presença de Paulo ali foi algo direcionado por Deus. Ele não ia para aquele lugar. Ele estava indo para outro lugar. Mas Deus o direciona para a Macedônia. E
ele vai e ali ele cumpre uma ordenança de Deus. E ali ele faz discípulos de Cristo. Isso é importante. Quando Paulo orava, ele lembrava da igreja de Filipos, ele dava graças e também ele intercede pela igreja. E ele faz isso com alegria. Nós vemos isso no decorrer do texto. Com gratidão, porque ele era grato a tudo que ele viveu lá. E com preocupação, porque ele sabia, através de Epafrodito, as coisas que estavam começando a penetrar dentro da igreja. E ele também se regozijava diante de Deus por tudo que Deus havia feito no meio dele. Esse agradecimento, nós vemos aqui no versículo 5, pois vocês são meus cooperadores na propagação de boas novas, desde o primeiro dia até agora. Qual foi esse primeiro dia? Foi o primeiro dia em que Paulo esteve lá e pregou para a Lídia. Foi o primeiro contato que ele teve, e aquelas pessoas o receberam com um coração tão aberto, de maneira tão harmoniosa, tão espontânea vontade, que ele se sente agraciado por Deus por isso. E aquelas mulheres, não só a Lídia, que estavam à beira do rio, ouviram a palavra de bom grado, e os seus corações encheram. E Lídia teve uma repentina mudança, uma mudança tão verdadeira, que ela chama Paulo para ficar ali na casa dela, junto com a sua família. Então Paulo, ele fala, desde aquele primeiro dia até este momento em que ele estava na prisão, a igreja de Filipos contribuiu, colaborou com ele. E ele diz que a igreja participou da proclamação do Evangelho. Como? Como que a igreja participa? Através dos seus atos. A igreja, nós vemos aqui no texto de Atos, que aquelas pessoas no qual Paulo teve contato, elas mudaram de vida. Uma conversão genuína. E essa conversão genuína mostra com que essas pessoas, aos olhos do mundo, se tornam diferentes. Espera aí, ali vai um cristão. Como você sabe? Não, olha só a postura. Olha só como ele fala. Olha só o ambiente em que ele vai. Não é qualquer pessoa. E a propagação do Evangelho se vai também porque, como era uma cidade que tinha muitos turistas, muitos comerciantes, alguém poderia falar de Senhor Jesus e essa palavra poderia ir até para a China. Por que não? Era uma rota de comércio, era uma cidade muito populosa. E o Evangelho poderia ser expandido para todos os lugares. Através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele chega nessa cidade e ali ele planta essa igreja. E de que mais maneira essa igreja ajudou na proclamação do Evangelho? Ela ajudou na questão financeira. Através das ofertas de que Paulo recebia, que a igreja mandava para o apóstolo Paulo, primeiro quando ele estava em Filipos, a igreja certamente ajudava ele. E depois quando ele partiu em viagem missionária, eles continuaram a praticar, a oferta com o apóstolo Paulo, esse apoio financeiro ao apóstolo Paulo. E eles mantiveram isso constantemente. E nós vemos isso no capítulo 4. Nós vamos dar uma pincelada um pouco aqui no capítulo 4, versículo 14 até o versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como vocês sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja fez.
Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber a oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados pela sua bondade. No momento, tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram, por o apóstolo disse. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Ou seja, nós vemos aqui que a igreja de Filipos era uma igreja que constantemente mantinha o seu apoio ao apóstolo Paulo. Várias vezes, inclusive, principalmente em sua prisão, eles também fizeram. E ele agradece no versículo 5. Pois são os meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Não proclamando talvez junto com Paulo, mas ajudando, contribuindo para que o apóstolo Paulo pudesse evangelizar mais e mais cidades, mais e mais pessoas. Então, essa gratidão que o apóstolo Paulo expressa para os filipenses não é sem motivo. Ele estava feliz, ele estava agradecido pela generosidade daquelas pessoas, pelo carinho que ele recebeu ali, dos filipenses, e em continuar a abençoar a obra. O apóstolo Paulo também destaca aqui outra coisa, outro tópico nosso. Ele manifesta a certeza que ele tem quanto à salvação dos filipenses. Nós vimos isso no versículo 6 e no versículo 6 a 8. A certeza que Paulo tem de que aconteceu em Filipos não foi real, que foi uma obra de Deus, foi uma obra genuína. Primeiro, porque nós voltamos a lembrar, Deus, ele manda o apóstolo Paulo para lá. Então, ou seja, tinha uma ação de Deus nisso tudo. Sempre é uma ação de Deus. E ele ouviu a voz de Deus. E ele foi. É diferente quando nós ouvimos e queremos fazer errado, como aconteceu com Jonas. Né? Ele ouviu a voz de Deus, sabia o que ele era para fazer, porém ele fez o inverso. O apóstolo Paulo não. Ouviu e foi fazer o que Deus tinha ordenado. Nós sabemos que plantar uma igreja deve ser muito difícil. E nós vemos isso acontecer todos os dias. Todos os dias nasce uma igreja. Por que nasce uma igreja? Por alguma coisa que aconteceu, ou porque eu não achei uma igreja que eu me identificasse, enfim. Existem vários motivos. Todos os dias nascem um. E aí o que acontece? Às vezes esse movimento ele começa bom, fervoroso, e todo mundo vai, e a igreja tem um crescimento muito rápido, muito forte, mas com o passar do tempo essa igreja murcha, esse fogo apaga, toda essa questão vai embora e a igreja acaba. Paulo, ele tinha certeza de que o que aconteceu ali na cidade de Filipos era algo que não iria apagar. Porque foi algo determinado por Deus. Ele tinha tanta certeza que ele fala que no versículo 6, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus. Tá? Isso é uma certeza. Ele não falou isso à toa. Paulo ele estava certo de que Deus havia começado uma boa obra lá em Filipos. E que boa obra era essa? O que nós podemos dizer sobre boa obra? Quando Paulo chega a Filipos pregando o Evangelho, muitos seguiam o judaísmo, muitos seguiam os deuses gregos, outros os romanos. Eles até cultuavam o imperador da época. Era uma coisa extraordinária, digamos assim, né? Para cada coisa que você queria fazer, você tinha um Deus específico para cultuar. Então, tinha uma infinidade de deuses. O panteão deles era cheio de deuses. E quando Paulo chega ali, os filipenses estavam completamente cegos, com os olhos tampados, vedados, não enxergavam nada. Porém,
o Senhor, Deus, tinha algo para a vida deles. E o apóstolo Paulo vai lá e começa a tirar essas vendas dos seus olhos. O Espírito Santo trabalhando na vida daquelas pessoas. E ali eles começam a perceber que as suas obras eram más, que os seus pecados levavam para a ignorância, e que eles não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. E através da pregação do apóstolo Paulo, Deus muda a vida daquelas pessoas e começa uma boa obra. E eles tiveram seus olhos abertos, desvendados, e eles se arrependeram de seus pecados. Eles creram em Jesus Cristo e foram justificados, perdoados por Deus. Deus lhes deu o Espírito Santo e a vida deles mudou de maneira radical e profunda. Eles se organizaram como igreja, eles se fortaleceram como uma comunidade, como irmãos em Cristo. E tudo aquilo foi só o começo da obra. Paulo tinha certeza, ele fala com uma convicção, aquele que começou uma boa obra vai terminar. William Hendrickson fala o seguinte: Deus jamais faz as coisas pela metade. Os homens sim, com frequência o fazem. Os homens que deixam as coisas pela metade, mas Deus não. Ele começou, ele vai terminar. Isso significa que o mesmo Deus que os perdoa, que os regenera, que lhes dá o Espírito Santo, é aquele Deus que nos fazem permanecerem firmes, livrando-os do erro, da apostasia, da idolatria, das suas mentes, do seu coração mau, mudando o seu jeito de pensar e agir. Eu gosto muito do texto de Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2, que cabe perfeitamente aqui. Eu vou ler para dizer: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a forma verdadeira de adorá-lo. Não imitem o comportamento, os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Assim, no dia de Cristo, nesse dia que Paulo está falando aqui, quando ele se manifestar em glória, todos os que creram nele serão ressuscitados dentre os mortos, pelo poder de Deus. E seremos recebidos por Ele, como sua noiva, como está escrito. Todos nós vamos entrar no novo céu, na nova terra, que foi prometido para nós. Que Deus prometeu e que tem preparado para nós. Essa é a boa obra, esse é o trabalho, por assim dizer. E enquanto esse dia não chegar, essa boa obra de Deus não será completada. É um trabalho constante. O que tinha começado em Filipos, ele haveria de concluir, porque Deus não faz as coisas pela metade. O que ele começou, ele termina. Se ele nos deu salvação, se ele nos perdoou de nossos pecados, se ele nos fez filhos dele, ele então vai levar isso até o fim, porque o propósito dele é ter um povo para o louvor da sua glória. Esse é o propósito de Deus. Temos que ter a confiança nisso, porque nós somos cristãos, nós somos salvos. Então nós temos que ter essa certeza também. Ou seja, a perseverança dos santos. Nós temos que continuar nessa perseverança, no caminho da santificação. E o resultado da ação de Deus em nós. É essa perseverança do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E Paulo tem a plena certeza, estou certo, no versículo 6. Estou certo. Essa mesma palavra, ela aparece em Romanos 8, versículo 38 e 39, que diz:
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Toda essa série de obstáculos que o apóstolo Paulo cita aqui em Romanos, nada disso pode separar do amor de Deus. Paulo tinha segurança nisso. E ele tinha segurança que os filipenses eram salvos e que tinham certeza também da sua salvação. Veja o versículo 7. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês. Olha essa resposta. Pois eu tenho vocês em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na minha defesa e na confirmação de boas novas. Paulo tinha certeza disso. Olha, eu me sinto assim a respeito de vocês. Paulo tinha os filipenses no seu coração. Ele havia desenvolvido um amor muito forte, muito profundo, enraizado pelos filipenses. Isso porque Paulo viu, presenciou o que Deus fez na vida dele. Em todo o tempo que ele estava na cidade, e por tudo que ele ouviu de Epafrodito e de outros irmãos, provavelmente. Paulo se apegou a eles como um pai se apega no filho. E Paulo expressa essa certeza dizendo: vocês são cooperadores na propagação das boas novas. E essa é uma prova de que a comunhão era real. Cooperadores, vocês estão comigo. Como os filipenses vêm participando do ministério apostólico de Paulo? Como que eles fizeram isso? Sendo que Paulo estava viajando, plantando igrejas, convertendo pessoas, falando de Deus. Como eles faziam isso? Através, como nós já havíamos mencionado antes, através do apoio financeiro. Ofertas que eles sempre enviaram. Mesmo Paulo estando preso, aqueles irmãos ajudavam o apóstolo Paulo. Em resumo, Paulo está dizendo aqui o seguinte, que ele tem a certeza que Deus começou a boa obra neles e que ele vai levar isso até o fim, porque é justo pensar isso através das evidências de que os filipenses passavam para ele. A evidência da generosidade, a evidência do amor, a evidência do zelo, a evidência da vida que eles tinham como cristãos. Eles sempre mandavam ofertas, quer ele estava preso ou quer ele estava livre, pregando, anunciando. Eles poderiam muito bem ter falado o seguinte, ou pensado o seguinte: o apóstolo Paulo está preso. Eu acho que o apóstolo Paulo não é tudo isso que ele disse. Onde já se viu um homem íntegro, né? Fala bem, está preso dessa maneira. Não é legal, não, a gente se filiar a um homem como este. O apóstolo Paulo, ele era acusado de ser muitas coisas, né? Falsário, mercenário. E a igreja poderia pensar dessa forma. Mas não foi isso que eles fizeram. Não foi isso. O apóstolo Paulo, ele nunca pediu nada a nenhuma igreja, a ninguém. Ele tinha que, quando ele tinha que sustentar, ele fazia suas tendas. Nós vimos isso em Corinto, se não me engano, né? Ele não pediu nenhum apoio financeiro de igreja nenhuma. Ele, quando precisava, trabalhava para isso. E ainda assim, os filipenses, eles contribuíram e acreditaram no apóstolo Paulo, nas suas dificuldades, nas suas prisões, em meio a muita falácia de pessoas que queriam denegrir a imagem do apóstolo Paulo. Os filipenses acreditavam no trabalho que ele fazia, era realmente de Deus. E depois disso, Paulo termina dizendo, no verso 8, porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vocês, em atranhável afeição de
Jesus Cristo. Isso está na versão corrigida, Almeida corrigida. Eu achei muito interessante essa versão. Na minha versão diz de forma diferente, né? Mas essa palavra, entranhável afeição. Que coisa, não? Paulo usa aqui essas palavras para descrever um profundo sentimento que ele sentia, que é a saudade. Paulo estava em Roma, já fazia 10 anos que ele não via aquelas pessoas, e aí chega Epafrodito ali, e ele recebe aquelas notícias, e Paulo, né, parece que é um vigor que ele recebe, né, uma felicidade enorme de saber que os irmãos estavam bem, e aquela saudade aflora, porque ele queria provavelmente vê-los, né, isso deve ser maravilhoso. E aí Paulo ele tinha esse profundo sentimento, e para deixar claro que ele não estava lisonjeando ninguém, puxando o saco de ninguém, ele até chama Deus como testemunha, né? Porque Deus é minha testemunha, o que eu estou falando é verdade, não é mentira. E aí ele usa essa expressão, entranhável afeição. E quando eu fui procurar saber sobre isso, se não me engano é o William Barclay, não, William Hendrickson fala sobre isso. Ele diz que entranhável afeição era que no mundo grego, os gregos acreditavam que o sentimento vinha justamente das entranhas, né? Do intestino ali. E aí ele fala que é uma entranhável afeição, um amor que vem de dentro, de lá da profundeza do meu ser. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando, que aquele amor que ele sentia era tão profundo, era tão dentro dele, que ele estava com muita saudade daqueles irmãos. E ele provavelmente estava querendo muito reencontrar com eles. E aí nós vemos aqui a oração, que é o terceiro tópico antes da conclusão. Versículo 9 até o versículo 11. Paulo vai orar, então, pelo progresso dos filipenses, progresso espiritual deles. Nota que a certeza que Paulo tinha da salvação dos filipenses, né, não esfria, né, não acaba com o zelo que o apóstolo Paulo tinha em fazer oração, de interceder por eles. Né? Eu sei que os irmãos são salvos. Então não vou orar pelos irmãos, porque eu sei que todos vocês são salvos. O apóstolo Paulo não pensava dessa maneira. Eu vou orar para que vocês permaneçam firmes na fé. Eu vou orar para que vocês permaneçam em santificação, permaneçam na caminhada. Esse era um zelo que o apóstolo Paulo tinha. Pelo amor, pelo carinho, pela saudade que ele tinha pelos irmãos. E Paulo tinha certeza que eles eram salvos. Ele tinha certeza que Deus havia de operar na vida deles mais e mais e perseverá-los até o fim. Isso não quer dizer que não deveria orar por eles. E ele ora por eles. E nós vemos aqui essa intercessão de Paulo aqui em 3 coisas. O primeiro, versículo 9. Também faço essa oração que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Olha só, se nós olharmos lá no versículo 6, se não me engano, né? Deus vai completar a obra em vocês. Deus vai completar. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, que o amor de vocês aumente mais e mais. É uma progressão. Deus trabalhando na vida daqueles irmãos para que aquele amor que eles têm se multiplique. Mais e mais. O amor para com o próprio Deus, o amor para com os próprios irmãos, o amor para com aqueles que estão ao redor, que não são irmãos de Cristo. É um amor genuíno para com todas as pessoas, para com o próprio Deus. Este amor multiplique, aumente com intensidade, com dedicação, com sacrifício. Com isso
as pessoas seriam mais amáveis. Uma igreja mais amável, uma igreja mais disposta a fazer o quê? Continuar contribuindo com o Evangelho, continuar levando a palavra a todos os lugares que precisassem, continuar ajudando pessoas que precisam ser ajudadas. Isso tudo quer dizer o amor. Eu oro para que esse amor cresça em conhecimento e percepção. Não é só o amor crescer, mas o amor tem que crescer com essas duas palavrinhas aqui, ó, conhecimento e percepção. O que isso quer dizer? Paulo queria dizer que esse amor, ele deveria crescer com discernimento, porque o discernimento é algo que faz a gente pensar naquilo que a gente está fazendo para não cometer nenhum erro. Correto? Se o amor crescer, mas ao invés de discernimento, crescer numa paixonite, algo vazio, algo que possa acabar, aquilo não ia frutificar, aquilo não ia mudar em nada. Ia ser uma coisa superficial, aparente, rasa, vazia. Não era isso que o apóstolo Paulo queria. Ele queria que o amor crescesse com discernimento, para ter o rumo certo, para ser guiado por Cristo Jesus, aquilo que é a obra, aquilo que é o caminho. Essa é a oração do apóstolo. O segundo pedido que Paulo faz está no versículo 10. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia que Cristo voltar. Novamente, ele vem citando esse dia. E ele vem falando, olha, vocês têm que viver deste modo, porque ele vai voltar. Nós não sabemos o dia, mas ele vai voltar. Então, essa é um pedido para que nós hoje também pensamos no nosso modo de viver. Como que nós estamos vivendo, né? Essa é uma atenção que nós temos que ter. Porque nós sabemos que Cristo começou uma boa obra na nossa vida. Assim como começou a vida dos Filipenses, ele também começou uma boa obra na nossa vida. E nós também estamos em caminho de santificação, de perseverança. E como que nós vamos nos apresentar diante dele? De acordo com o apóstolo Paulo aqui, ele intercede para que eles vivam de maneira pura, sem culpa. É difícil, hein? É difícil, mas ele intercede para que eles vivam desta maneira. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Isso é um ponto que nós devemos tratar. Paulo estava certo que Deus haveria de fazer com que aquelas pessoas, com que aqueles santos, com aqueles irmãos perseverassem. Mas isso não quer dizer que eles não tinham o dever, a obrigação de se manter puros, irrepreensíveis, zelosos com tudo que eles iam fazer. Isso também não tira a obrigação do apóstolo Paulo de orar por eles, interceder por eles. Isso tudo é para que eles fossem sinceros, puros, sem malícia, sem intenções erradas, uma vida digna, uma vida reta diante de Deus, para que eles fossem inculpáveis, para que não pudessem entrar em nenhum escândalo, para serem irrepreensíveis, servindo o testemunho do Evangelho ali naquela cidade e para propagar o Evangelho. Né? Muitas das vezes a gente até ouve uns comentários assim: mas a pessoa foi de tal, era da igreja tal, né, cristão. Quê? Cristão? Onde? Mancha. Não mancha só a igreja dele, não. Se fosse só a igreja dele, era menos mal, tá? Entre aspas. Mas mancha todo o Evangelho. Coloca todo mundo no mesmo balaio de gato. E aí, como que a gente, né, fica depois de ouvir algo assim? Complicado. Então, Paulo aqui, ele fala justamente isso.
para que vocês vivam desta maneira. E o terceiro ponto é que, no versículo 11, que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. O fruto da justiça, que são aquelas boas qualidades, as boas virtudes, que são produzidas pela justificação da fé em nós. Deus nos justifica em Cristo Jesus. E essa justificação em nós produz bons frutos. Todos os cristãos, todos nós temos bons frutos. Quando nós somos justificados, quando nós somos regenerados, nós não ficamos vazios. O Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que frutificar. E essa frutificação, esse fruto, ele traz resultados. Ele traz boas obras como resultados. E é isso que é o fruto da justiça de Deus. Isso que nós vemos nos Filipenses. E é isso que eu quero que nós também vejamos em nós mesmos. Esse fruto. Paulo diz que esse fruto da justiça, pelo qual ele ora, que vem mediante Jesus Cristo, ele vem através de Jesus Cristo para residir em nós, porque em nós mesmos não há nada de bom. Em nós mesmos não há nada. Foi o apóstolo Paulo que disse, né? Tudo que eu quero fazer de bom eu não faço, mas de mal. Os filipenses fizeram o que nós devemos fazer hoje. Não é para merecermos nada de Deus, não é isso. Não é para nos exaltar, nos engrandecer, não. É para sermos vistos como cristãos, andando nesta terra, evangelizando, mostrando para o mundo que nós somos diferentes dele. E isso é para o finalzinho aqui, ó, finalzinho do versículo 11, para a glória e o louvor de Deus. Não é para a nossa glória, é para a glória e o louvor de Deus. Chegamos então na conclusão, meus irmãos, e eu queria tirar algumas lições para nós aqui. Primeiro, esse texto nos ensina a interceder pela vida dos nossos irmãos em Cristo. Paulo ele estava preso e ele poderia estar murmurando, mas mesmo ele estando naquela situação, ele lembrava com saudade, com amor, e ele intercedia pela vida daqueles irmãos ali no Filipenses. Nós também deveríamos praticar esta obra. Lembrar daqueles que precisam, não só daqueles que não precisam, sabia? Mas todo mundo precisa de alguma coisa. Todo mundo precisa de alguma coisa. E a comunhão, como nós temos aqui, é justamente para nós sabermos quais são os pontos que nós podemos ajudar. Estou passando por isso, estou precisando disso. Esta união, ela faz a força, e a força da liga. E é isso que o apóstolo Paulo ele está nos ensinando. Esta oração, essa intercessão um pelos outros, para que cada um de nós possamos ficar mais leves. Quando sabemos que tem a igreja orando por nós, nós ficamos até mais leves, mais tranquilos, porque nós sabemos que os irmãos estão conosco, assim como Deus, lógico. E Ele ouve a oração dos nossos irmãos. Segundo ponto é que nos ensina a ser gratos pelas bênçãos recebidas através de outros. Às vezes, muitas das vezes, nós temos até vergonha de pedir alguma coisa quando nós temos falta. Nossa, eu estou precisando de alguma coisa, mas eu não vou falar nada. Vou segurar minhas portas. Deus há de providenciar. Só que Deus já providenciou os irmãos. Os irmãos estão aqui. E é o nosso dever apoiarmos aos outros. E essa gratidão é que Paulo expressa aqui, a profunda gratidão que ele tinha por receber essas ofertas dos filipenses. Quando ele mais precisava, os irmãos estavam lá, o apoiando, fortalecendo. Isso é maravilhoso. Não só financeiramente, tá?
A ida de Epafrodito para lá também era um consolo mental para Paulo. Com quem ele pudesse conversar, com quem ele pudesse também dividir, talvez alguma coisa que estava difícil para ele. E Epafrodito podia estar ali orando junto com ele em favor disso. Outra coisa que nós aprendemos é a viver como Paulo, né? Nós aprendemos com Paulo a viver contente, mesmo em uma prisão, mesmo desprovido, mesmo sozinho, privado, contente. Nós vimos isso na prisão dele em Filipos, nós vimos isso na prisão dele em Roma. As duas não tinham tanta semelhança, a não ser o fato de ele estar preso. Uma ele estava chicoteado, correntado num tronco, junto com o seu companheiro de viagem. A outra ele estava no meio de soldados numa prisão romana, separado. Mas o apóstolo Paulo, em ambas essas partes, ele se mostra alegre, contente, por tudo que ele está vivendo, por tudo que ele viveu, sentindo saudade daqueles irmãos, orando e intercedendo por eles. Isso também nós devemos aprender, a estarmos alegres em todas as circunstâncias, gratos em todas as circunstâncias. Os filipenses também nos ensinam pelo seu exemplo, né? O exemplo dos filipenses. Eles nos ensinam que a fé salvadora produz mudança de vida. E de fato eles mudaram. Olha a vida de Níquel, por exemplo. Houve uma mudança. Hospitalidade, generosidade. A vida do carcereiro. Cuidou até das feridas de Paulo. Serviço. Um homem que estava na postura de infligir dor depois da nova vida, ele estava disposto a sofrer dor por causa de Cristo. Olha só que maravilhoso isso. Não só ele, mas a sua família também. Isso nós também podemos aprender com os filipenses. Eles não converteram apenas seus corações, mas converteram também seus corpos. Isso é maravilhoso. Esse texto também fala a respeito da certeza da salvação. Não é algo superficial. Não é algo superficial. Paulo, ele não só tinha certeza da sua própria salvação, como ele tinha dentro do próximo. Às vezes, eu já ouvi pessoas falando assim, eu tenho certeza da minha, não sei da sua. Peraí, se eu não tenho da sua, é porque alguma coisa está de errado. Concorda comigo? Se eu estou olhando você e eu não vejo Cristo em você, realmente, como eu posso ter certeza de que há uma salvação ali naquela vida? Se você anda totalmente errado, falando coisas e coisas por aí afora, como que eu posso ter certeza que há salvação na sua vida? Difícil. Como o apóstolo Paulo disse aqui, é uma vida constante em santificação. A queda, ela vai acontecer uma hora ou outra. Mas o cristão, ele não fica caído. O cristão, ele sempre se levanta, porque Deus está aqui. E os irmãos também, apoiando, fortalecendo. É isso que nós aprendemos também. Essa passagem também nos ajuda a entender a doutrina da santificação, né? Paulo, ele diz que ora para que o amor deles aumente mais e mais, e é isso que nós temos que entender. Esse amor crescente, nós também temos que ter. A santificação, nós também temos que ter, que é através da chamada. Quanto mais buscarmos a santificação, mais amor vamos ter. E com isso, mais e mais a aparência de Cristo vamos ter. Eu sei que o processo de santificação ela não é perfeito. Nós nunca vamos chegar ao status de santos e de princípios e não vamos chegar a esse ponto. Mas o fato de nós caminharmos para isso já mostra que nós somos diferentes. E é isso que Deus quer. Que nós nos apresentemos diante dele, naquele dia, da maneira que Paulo falou. Em busca da santificação. Meus irmãos, é isso que Deus tinha tocado no meu coração através desses dias, para que
pudessem falar para os irmãos, e essa mensagem também fala muito comigo a respeito de várias coisas. E com isso, né, mostra que sempre também devemos mudar algumas coisas. Eu creio que a mensagem ela entra nos nossos corações para trazer mudança em alguns pontos. E é justamente isso que eu quero que os irmãos pensem a respeito dessa reflexão. Através desse estudo, que cada um de nós possamos tirar algo muito importante desse texto e começarmos a praticar no nosso dia. Amém?